Sejam muito bem-vindos à tela resumida. Aos olhos do marido, a vida da esposa é uma linha reta. Todos os dias ela limpa a casa ou pratica yoga, mas ele subestimou completamente a esposa. Após descobrir que seu marido havia ido embora, Ana imediatamente se levantou e foi embora. Depois ela foi para a academia de taekwondo. Praticar isso certamente será útil no futuro, porque seu marido e assistente querem unir forças para matá-la. Felizmente, Ana havia instalado uma escuta no despertador. Ana primeiro extraiu 200 mililitros de seu próprio sangue, derramou no chão e continuou espalhando com as mãos, e finalmente arrastou uma linha horizontal com ela. Mãos nas manchas de sangue. Depois de fazer tudo isso, Ana pisou nas manchas de sangue com sapatos que eram 5 centímetros maiores do que ela. Depois de um tempo, ela vestiu uma roupa preta e saiu de casa elegantemente. Mas não foi muito longe. Em vez disso, ela se escondeu no canto do quintal. Ana não queria fazer isso, mas seu marido realmente tinha ido longe demais. Os pais dela tinham morrido há pouco tempo. Ela então percebeu que as roupas do marido cheiravam a perfume todos os dias quando ele chegava em casa, então ela investigou secretamente o marido. Mas o descobriu tendo relações íntimas com a assistente de sua empresa, para descobrir como o relacionamento deles estava progredindo. Ela pegou o telefone do marido enquanto ele dormia. Inesperadamente, os dois estavam conversando há apenas 1 hora. O conteúdo da conversa excedeu sua imaginação. Ela pensou que fosse apenas um caso comum, mas descobriu que eles estavam falando sobre seus falecidos pais. Descobriu-se que os 2 idosos doaram todos os seus bens após suas mortes. O assistente o encorajou dizendo: "Sua esposa ainda não tem economias?" O marido perguntou se havia alguma maneira de obtê-lo. O assistente disse para ele se preparar para outro funeral. Ao ver isso, o couro cabeludo da esposa ficou dormente. Ela nunca pensou que seu marido fosse tão cruel. Certa vez, ela ignorou as objeções dos pais e insistiu em se casar com o marido, um homem sem dinheiro. Por esta razão, seus pais não lhe deixaram uma fortuna. Ela acreditava firmemente que seu marido não valorizava seu status de herdeira rica. Afinal, eles tinham sentimentos um pelo outro desde o momento em que se apaixonaram até o momento em que se casaram para permitir que o marido dela tivesse seu próprio negócio. Ana até investiu especificamente em uma cafeteria para ele. Ela achava que tudo estava se desenvolvendo numa boa direção. Inesperadamente, ela apresentou a assistente, uma raposa. Não sei quando o coração do marido dela mudou, e ele até quis matá-la. Então ela fingiu estar calma por fora. Mas assim que ela se despediu do marido, ela imediatamente começou a atuar. Ana encontrou o cartão de entrada da assistente na carteira do marido. Então ela entrou furtivamente na casa da assistente, olhando para a cama bagunçada e a foto dos dois ao lado. Antes que ela tivesse tempo de ficar brava, ela imediatamente olhou para o despertador na mesa e rapidamente desparafusou e colocou o bug que ela havia preparado há muito tempo. Depois, ela também colocou um no interruptor em sua própria casa para ter uma ideia de tudo o que seu marido fazia em casa. Com certeza, naquela noite ela descobriu pelo grampo na casa de sua assistente que os dois estavam tramando como se livrar de sua filha idiota. Ao ouvir isso, a esposa quis comprar uma granada e explodi-los. Mas então ouviu o som dos dois fazendo amor e sentiu vontade de vomitar na hora. Mas ela não esperava isso enquanto faziam amor. Eles também estavam pesquisando como colocar veneno em seu vinho tinto favorito. Nesse momento, Ana não conseguiu mais controlar seu desejo de vingança. Você precisa saber que o nome daquela garrafa de vinho tinto é amor eterno porque eles beberam quando fizeram a promessa quando estavam apaixonados, significando seu amor eterno e até selando sua declaração de amor com vinho. Inesperadamente, seu marido quis usar esse vinho para matá-la. Como a outra parte não é benevolente, Ana não será educada. Quando o marido chegou em casa, ele encontrou muitas manchas de sangue pela casa. Ela só queria ver a reação do marido. Com certeza, o marido dela parecia muito nervoso. Ela achava que o marido tinha um traço de amor por ela. Mas quando encontrou um bilhete deixado pelos sequestradores dizendo para ele não chamar a polícia, ele deu um sorriso malicioso. Naquele momento, o coração da esposa estava congelado porque o marido estava impaciente para chamar a polícia. Nesse momento, a esposa decidiu ir até o fim. Então ela tirou as luvas e pegou o alicate. Ela arrancou dolorosamente uma das unhas e depois derramou o sangue no porta-malas do marido. Ela enviou a unha para o marido e até ouviu a confissão dele, na vigilância, mas o marido valorizava o dinheiro acima da vida. Então Ana tirou uma selfie sendo abusada pelos sequestradores e pediu ao marido que aceitasse o resgate de 5 bilhões.
Ao ver seu marido sendo enganado por ela, Ana se sentiu um pouco melhor por dentro, mas pela expressão nervosa no rosto do marido, ficou claro que ele valorizava a vida de Ana mais do que 5 bilhões de wons. Depois de recuperar o resgate do depósito de lixo, ela sabia que era hora de acabar com as coisas. Ana denunciou anonimamente o marido por adulterar o vinho, e seu objetivo era criar uma divisão entre eles e sua assistente para que seu marido voltasse para ela. Na verdade, ela já havia substituído o vinho venenoso por um inofensivo. Para o passo final, ela só precisava fingir que foi encontrada perto do rio, e então poderia retornar ao seu devido lugar. Mas Ana não sabe se conseguirá voltar a viver como antes com seu marido. Quando o marido entra pela porta, ela mal pode esperar para ir até ele e confortá-lo. Você pode ver pelos olhos dela que ela não está fingindo. Ele agradece sinceramente aos céus por enviar sua esposa de volta para ele. A esposa dele sabe que apostou certo dessa vez. O amor que ela queria está de volta. Mas a polícia não pegou o sequestrador. Então, eles não podem encerrar o caso. Mas a esposa disse o tempo todo que estava usando uma máscara. Então ela não sabe quem era. Embora seu marido tenha sido inocentado de qualquer suspeita, o policial veterano o lembra que o relatório do teste na garrafa de vinho ainda não foi divulgado. Sua consciência obviamente culpada não vai servir. De repente, seu subordinado correu e afirmou que nenhum veneno havia sido detectado no vinho. O marido ficou perplexo. Ele pessoalmente injetou, mas de qualquer forma, ele foi completamente inocentado. A sensação era simplesmente invencível. Ele mal sabia que o velho policial viu sua expressão animada. Isso o deixou ainda mais convencido de que Jack não estava tramando nada de bom. Então ele encontrou a assistente através das informações do relatório quando pegou o sumagre que ela havia comprado. O assistente disse que era um ingrediente normal necessário em alimentos. O velho policial sabia que esse ingrediente era tóxico quando combinado com outros ingredientes e perguntou se ela tinha certeza de que não o havia passado para mais ninguém. Posteriormente, ela revelou que não era de se admirar que o veneno não tivesse sido detectado no vinho, e essa revelação fez com que a assistente suspeitasse da infidelidade de Jack. Ela ficou surpresa por ele não ter seguido suas ações. Ela mal sabia disso naquela época. O casal original estava muito apaixonado. O marido era tão atencioso que cuidava da esposa. Ele nem queria deixá-la no meio da noite, mas não esperava que no dia seguinte seu cunhado de repente fizesse uma visita. Ele o deixou esperar calmamente até que o peixe mordesse a isca. Jack sentiu que seu cunhado estava um pouco desconfiado, mas saiu silenciosamente da sala. Ele não acreditava que houvesse algo escondido ali. Ontem, sua esposa finalmente voltou para casa viva depois de um acidente e recebeu muita atenção da mídia. Desta vez, ela conseguiu retornar em segurança. O marido e a esposa se curvaram 90 graus para agradecer as pessoas que se preocuparam com eles, mas ninguém viu a esposa revelar um sorriso estranho. A transmissão amorosa ao vivo do marido e da esposa deixou a assistente muito doente. No momento, ela odiava dar um tapa naquilo. Naquele momento, ela de repente notou um dispositivo de escuta no chão, e então olhou para a esposa presunçosa e percebeu que a filha daquela família rica não era uma pessoa comum. Naquele momento, o marido e a mulher pareciam ter voltado ao caminho certo, mas, na verdade, cada um tinha seus próprios planos. O marido cuidou da esposa sem demonstrar nenhuma emoção, e quando a esposa percebeu as marcas de estrangulamento em seu pescoço, ela se levantou de repente, sentindo-se angustiada. A esposa não esperava que o marido cometesse suicídio por ela. Na verdade, Jack era inocente e não tinha saída, disse a esposa. Então deveríamos nos estimar ainda mais no futuro. A esposa, que estava deitada na colcha, de repente se sentiu muito feliz naquele momento. De repente, ela pensou que era hora de tirar alguma coisa. Então, ela pegou uma chave de fenda e aproveitou o banho do marido para desmontar os interruptores da casa. Então ela tirou o inseto de dentro, sem o conhecimento do marido, que nunca ia ao chuveiro, mas observava secretamente os movimentos da esposa. Com certeza, seu cunhado estava certo ao dizer que a casa realmente tinha sido grampeada. Mas Jack não expôs sua esposa imediatamente. Mas o que ele não esperava era que sua esposa lhe passasse o vírus e perguntasse a Jack o que havia nele. Jack também ficou perplexo depois de pegá-lo. Quem instalou isso? Mas sua esposa parecia assustada. Afinal, os sequestradores não foram pegos. Naquele momento, Jack não sabia se acreditava no que sua esposa dizia. Superficialmente, eles pareciam um casal modelo. Antes mesmo de sair, o marido lhe dava um beijo. Quanto mais Jack pensava nisso, mais ele sentia que algo estava errado. Por que haveria um inseto em sua casa perfeitamente normal,
Então ele deu meia volta com o carro e se preparou para ir para casa. Mas ele não entrou pela porta da frente. Em vez disso, ele entrou furtivamente na casa. Ele observou sua esposa como de costume. Ele soube disso em seguida. Ela iria ao estúdio de yoga, o que confirmou suas suspeitas. Sua esposa não parecia ter problemas. Quando ele chegou à cafeteria, antes que o carro parasse, seu assistente entrou no carro. Ela pegou o dispositivo de escuta e disse que o encontrou em seu apartamento alugado. Quanto ao envenenamento do vinho, ninguém sabia, exceto você e eu. Por que alguém iria denunciar isso? O único propósito é a vingança, e a única pessoa que quer vingança é sua esposa. Mas Jack insistiu que não era ela. Sua assistente viu que Jack não se convenceria, então ela teve que usar seu trunfo e atacou-o diretamente. Mas Jack a afastou dessa vez porque no momento sua mente estava uma bagunça, embora ele tivesse acabado de refutar a assistente. As palavras do assistente fizeram com que ele sentisse novamente a necessidade de investigar sua esposa. A polícia prendeu o sequestrador e tem uma nova pista. Eles encontraram um homem chamado Song Yumin, que é fortemente suspeito, e essa pessoa é Ennis Jr. Mas, estranhamente, a pessoa que pegou o dinheiro não era ele. E assim é. É bem provável que o filho Newman seja um cúmplice no momento. A mente de Jack estava cheia de ideias. A esposa dele deve ter preparado a cena do crime com ele. Ela foi responsável por limpar as manchas de sangue. E Jr. foi responsável por calçar os sapatos, tentando incriminá-lo por deixar pegadas. A imagem dos dois era tão doce que ele queria vomitar. Antes que ele pudesse terminar seus pensamentos, a polícia o questionou sobre o motivo de ele ter jogado fora a garrafa de vinho tinto envenenado, embora Jack tivesse afirmado que ele realmente não a havia envenenado. A polícia usou seu cesto, sentido para dizer a ele, a julgar pelo olhar feliz em seu rosto, que devia haver algo errado com o vinho. Mas Jack explicou que estava feliz porque sua esposa havia retornado. No entanto, a polícia o lembrou de não ficar muito feliz. Afinal, onde está o vinho venenoso, você provavelmente nem sabe. Essa frase despertou Jack diretamente. Ele estava um pouco em pânico agora. Então, assim que chegou em casa, não conseguiu esperar. Embora a câmera de vigilância não tenha conseguido ver quem pegou o dinheiro, a roupa era um blusão preto. Então ele tentou procurar as roupas no armário, mas depois de procurar, não as encontrou. Para não alertar o suspeito, ele não pôde investigar mais naquela noite, mas sim na manhã seguinte. O assistente encontrou um convidado indesejado. O prato servido foi dito diretamente que tinha cheiro de vadia. Jack coçou a cabeça envergonhado. O assistente sabia que essa pessoa não era uma boa pessoa, então ele estava prestes a se virar e ignorá-la. Inesperadamente, a mulher zombou dele friamente. Um cheiro de prostituta. Você não sabe que precisa se lavar antes de atender os clientes? Jack fez sinal para parar, mas o assistente não se convenceu. Ele ameaçou que nosso chefe está limpo. Deixe que ele sirva você. Inesperadamente, a mulher é a irmã do chefe. O assistente então percebeu que o pobre Jack ainda estava assustado. A assistente ficou tão brava que quis fazer as malas e ir embora. Inesperadamente, o chefe de cozinha lembrou-a de sair pela porta dos fundos. O assistente disse: "Você está dizendo que a esposa do chefe está aqui?" Com certeza, era Ana. Jack ficou imediatamente assustado e não sabia o que fazer. Naquele momento, o assistente teve a coragem de vir cumprimentar Jack. Jack não aguentava mais. O que diabos estava acontecendo quando ela soube que a assistente teve que ir para casa mais cedo, devido a alguns assuntos pessoais? A esposa do chefe imediatamente lhe deu permissão e disse para ela ir para casa com paz de espírito. A loja pode dar conta disso com o marido e a esposa trabalhando lá. O assistente diz que graças a você o negócio da loja melhorou, mas sua esposa sussurra em seu ouvido. Graças a você, o rosto do assistente congela instantaneamente. Então a esposa vai até o provador e pega o crachá do assistente no local e, graciosamente, o rasga ao meio e o joga no lixo. Então o marido e a mulher correm para lavar a louça na loja. Parece um marido louco protegendo sua esposa. O assistente do lado de fora da porta está furioso e sem saber o que fazer, mas o marido culpado não consegue mais entender sua esposa. Ao ver o rosto zangado da assistente, ela deu um sorriso presunçoso e esse sorriso fez seu marido sentir que sua esposa não era tão simples assim. Então, no meio da noite, ele... Não consegui me conter. Depois de se certificar de que sua esposa estava dormindo, Jack pegou uma lanterna e tentou encontrar a garrafa de vinho tinto que ele havia envenenado. Nesse momento, sua esposa apareceu de repente atrás dele e perguntou se aquela era a garrafa de vinho que ele estava procurando.
Nesse ponto, o marido finalmente entendeu que sua esposa sabia há muito tempo que ele queria envenená-la até a morte. O marido perguntou se ela queria se vingar de sua infidelidade. A esposa assentiu sem hesitar e admitiu que queria vê-lo sofrer. O marido perguntou à esposa por que seu coração estava tão negro. A esposa ficou sem palavras. Seu coração não. É negro? Quando você soube que eu fui sequestrado, você realmente riu. Nesse momento, o marido de repente percebeu que ela havia sido sequestrada e que tudo era encenado. A esposa riu e disse: "Eu devo isso a você." O marido achou que ela era louca e quis chamar a polícia, mas a esposa o lembrou. "Você sabe melhor do que ninguém o que há nesta garrafa de vinho tinto." O marido pensou que a esposa o estava testando, então negou e disse que a polícia já havia levado a garrafa de vinho tinto e não havia detectado nada. A esposa perguntou em resposta: "Você não está curioso? Obviamente você o envenenou. É impossível que não tenha sido detectado. Isso porque eu ajudei você a mudar isso pelo bem do marido e da mulher. Não quero deixar você seguir o caminho do crime e você queria envenenar esta garrafa de vinho tinto. Devo entregá-lo à polícia?" Ao ouvir isso, o marido ficou desesperado. Então ele foi até lá para pegá-lo de forma aberta e honesta. Ele não se importou nem um pouco que os dois ainda estivessem na escada. Felizmente, o treinamento de taekwondo da esposa foi útil, mas como os dois eram muito fortes, eles desceram as escadas juntos. O marido não se esqueceu de pegar o vinho para destruir as evidências. A esposa riu dele por ser tão ingênuo. "Como eu poderia carregar uma evidência tão importante comigo o tempo todo? Eu escondi a garrafa que você queria há muito tempo. Então nós dois guardamos os segredos um do outro e vivemos nossas pequenas vidas." O marido, furioso, a chamou de louca. "Eu não vou viver com uma pessoa louca." Mas a esposa disse calmamente que você está me forçando a te amar mais. No momento em que seu marido engasgou, o telefone na bolsa tocou durante o dia. A polícia encontrou a sala de galeria de Júnior e queria investigar o caso de sequestro. No entanto, eles não encontraram ninguém na casa. Sem que eles soubessem, Júnior, que era o culpado, já estava escondido em um canto. Ele pensou que deveria sair durante o dia. Algo aconteceu. Ele esperou até a noite para investigar. No entanto, ele não esperava que um incêndio destruísse a galeria durante a noite. O cunhado informou a Jack que suspeitava que Júnior havia sido morto para silenciá-lo. Com o fogo tão intenso, Júnior deve estar morto. É bem provável que tenha sido seu cúmplice, mas a primeira reação de Jack foi pensar que foi sua esposa. Nesse momento, sua esposa trouxe 2 taças de vinho tinto e gesticulou para que ele as levantasse para celebrar o início de uma nova vida juntos. Ao ver a expressão de choque no rosto do marido, a esposa garantiu que não havia nada de errado com o vinho. Na manhã seguinte, como de costume, seu marido estava esperando pelo café da manhã, mas enquanto observava sua esposa espremer o suco de pitaia, ele associou isso a ela e se perguntou se ela havia se livrado de Júnior sem deixar vestígios. Pensando sobre isso, ele não conseguia evitar o medo sem se dar ao trabalho de tomar café da manhã. Ele pegou sua pasta e estava prestes a sair quando rapidamente pegou um par de sapatos para escapar o mais rápido possível. Mas sua esposa apareceu de repente atrás dele. Então o marido fingiu estar calmo e disse que estava apenas verificando se seus sapatos estavam secos. Sua esposa fez sinal para que ele comesse. Então não houve outra escolha a não ser obedecer. Antes de sair de casa, o marido deu um beijo na esposa, como de costume. Mas a esposa o agarrou e olhou para ver se ele tinha alguma alergia no pescoço. O marido fingiu explicar que não comia comida que fazia sujeira. Então geralmente ficava tudo bem no momento em que ele virava a cabeça. Ele ficou confuso. Então correu até o carro e verificou novamente, não se sentindo à vontade. Com certeza. Dessa vez, ele não era alérgico à esposa. Ele não pôde deixar de se perguntar: será que suas alergias foram espantadas por sua esposa? A partir disso, ele concluiu que essa mulher era realmente assustadora. Ele não queria continuar aturando aquilo, caso contrário não saberia como morreu. Então fingiu ir embora. Na verdade, a atraiu para longe. Com certeza. Sua esposa trocou de roupa e saiu. Mas o marido a observava nas sombras. Ele nunca tinha visto sua esposa usar uma bolsa tão grande antes. Será que ele é usado para guardar os 5 bilhões? Então ele seguiu sua esposa por todo o caminho, mas a encontrou entrando no banheiro público com a bolsa. Então ele continuou observando para o caso de não vê-la. Inesperadamente, sua esposa mudou de aparência. Desta vez, ele tinha certeza de que sua esposa devia ter um problema. Então ele continuou a segui-la por todo o caminho e a encontrou indo para a cafeteria, embora o marido estivesse um pouco confuso naquele momento. Ele viu o filho mais novo de sua esposa. Será que sua esposa não o matou?
Embora não pudessem ouvir o que estavam dizendo, ele conseguia ver claramente os 5 bilhões na mala. Naquele momento, ele tinha certeza de que seu único objetivo eram os 5 bilhões. Ao ver o dinheiro sendo levado novamente por Júnior, o marido imediatamente o seguiu. Mas assim que Júnior virou a esquina, ele tentou segui-lo rapidamente. Esbarrou na esposa dele. A esposa dele disse que foi realmente uma coincidência. O marido explicou apressadamente que estava ali para comprar grãos de café. A esposa dele ouviu que era uma coincidência. E eu também peguei o braço do marido e caminhei na direção oposta. Depois de voltar para casa, o marido não mudou seus hábitos. Ele encontrou a assistente novamente e os dois discutiram sobre pegar os 5 bilhões da esposa juntos. O assistente ficou muito feliz ao ouvir isso, e a mala contendo os 5 bilhões foi deixada pelo jovem desavisado no hotel decadente, e a esposa já tinha pensado em uma desculpa. Ela disse ao marido que os 5 bilhões estavam com ela. Júnior. O marido dela não esperava que ela mesma dissesse isso. A esposa disse que havia sido ameaçada. Júnior disse a ela para escolher entre levar o dinheiro com ele ou devolvê-lo. Se ela escolhesse ficar com o marido, ela não receberia o dinheiro na superfície. O marido consolou a esposa pelo seu trabalho duro, mas no dia seguinte ele começou a conspirar com o vendedor na loja sobre o que sua esposa estava fazendo. Ele não queria saber de jeito nenhum, e agora tudo o que conseguia pensar era no dinheiro. Naquela noite, a assistente entrou no carro de Jack e disse confiantemente que conseguiria os 5 bilhões. Obviamente, Jack não acreditou nela, mas a assistente disse para ele usar a cabeça e não esquecer que quando sua esposa era modelo, seu subordinado já havia se apaixonado por ela. E isso foi há 10 anos, embora o estúdio do Júnior tenha sido destruído em um incêndio. Mas havia um compartimento secreto no quarto e uma foto de sua esposa pendurada na parede. A partir disso, você pode perceber o quão persistente o menino é com sua esposa. No dia seguinte, na loja, os dois começaram a planejar. Jack ficou encarregado de vigiar sua esposa tentando atrasá-la no saguão, enquanto o assistente aproveitou a oportunidade para correr até o provador e encontrar o telefone de sua esposa. Então ligou o modo avião. Então, o assistente contou a Jack. Esse truque definitivamente deixará o Júnior desesperado. Jack não entendeu nada do que o assistente estava tocando. O assistente parecia ter sentido o cheiro de dinheiro, então os dois estavam um pouco descontrolados, no carro. Mas não esperavam que Júnior chegasse mais cedo do que pensavam. No entanto, o assistente também notou o alvo aparecer. Então ele disse triunfantemente: "O peixe está fisgado." A assistente então fez sinal para Jack levá-la para cima. Assim que ela entrou na sala, ela começou seu ato de sedução. Jack estava confuso. Por que ela estava com tanta pressa hoje? O assistente mandou ele ficar quieto. Então ele olhou para o despertador ao seu lado. Acontece que ela seguiu o plano. Ela recolocou o dispositivo de escuta e então informou a outra pessoa, por meio de leitura labial, que estava sendo monitorada. Embora Júnior, que estava lá embaixo, não tenha ouvido muita coisa. Ela tinha certeza de que o marido de sua irmã a havia traído novamente. Então ele ligou para o telefone da irmã dela. Ele mal sabia que o telefone da irmã dela havia sido roubado pela assistente. Enquanto isso, Ana voltou ao provador para pegar suas coisas e se preparar para ir para casa. O estranho era que seu telefone havia sumido. Então ela usou o telefone fixo da loja para ligar para seu próprio telefone. No entanto, ela percebeu que o telefone não se conectava, mas não conseguia ouvir o toque. Seu primeiro instinto soube que algo estava errado. Então o telefonema foi para o marido dela. Ela perguntou onde ele estava. Jack não pensou 2 vezes e disse que estava na loja. Ana ficou chocada no começo e então perguntou: "Você não viu o número da loja? Este é o telefone fixo da nossa loja, mas não vi você na loja." Jack explicou apressadamente que tinha acabado de sair. Sua esposa não continuou a expô-lo. Em vez disso, ela pediu para Jack buscá-la e levá-la para casa. Antes de sair, o assistente lembrou-lhe que já tinham concluído metade da tarefa. Só restava esperar por Júnior. Depois de sair, Jack não se esqueceu de dar um joinha para o assistente. Ao chegar à garagem, ele descobriu que o porta-malas do carro estava aberto. Jack lembrava claramente de tê-la fechado naquele momento. Ele não tinha ideia de que o perigo estava se aproximando. O ataque repentino o pegou desprevenido antes que ele pudesse reagir. A outra pessoa atacou-o como um cão louco. Ele até o esfaqueou com uma adaga. Jack lutou desesperadamente, mas a outra pessoa usou toda a sua força para matá-lo. Quando Jack não conseguiu mais se segurar, sua esposa pegou uma ferramenta e a jogou no homem. Jack ficou tão assustado que continuou recuando quando viu que era seu filho mais novo. Ana perguntou por que ele fez isso.
Júnior. No entanto, disse que queria salvá-la. O marido ao lado ouviu o significado e não conseguiu mais fingir. Do começo ao fim, o sequestro da esposa foi uma armação. Ao ver Júnior sendo levado embora com raiva, o marido explodiu com Ana dizendo: "Já estou farta de você, monstro", disse a esposa desamparada. "Você me forçou a fazer isso. Você também não tentou me envenenar com vinho tinto?" O marido fingiu não se importar. "Eu só quero você morto", gritou a esposa. "Eu não te mostrei que estou morto? Então por que você pagou 5 bilhões para me ter de volta?" O marido perguntou o que ela realmente queria. A esposa disse apenas 3 palavras. O marido teve que obedecer. Ao voltar para casa, ele fingiu ir ao banheiro e então chamou seu assistente pela boca excitada da outra pessoa. Ele descobriu que ela havia encontrado o esconderijo de Júnior. Jack a lembrou de não agir precipitadamente. O cara tinha uma faca na mão. O assistente garantiu que ele não desviaria os 5 bilhões. Depois de sair, Jack tentou esconder o telefone da esposa, mas de repente ela entrou, tão assustada que ele colocou o telefone na torradeira. A esposa fingiu não ver. Então aproveitou para pegar uma xícara e calmamente levou o telefone embora. Os dois sabiam o que estava acontecendo, mas não disseram nada. Depois de abrir o telefone, houve dezenas de chamadas perdidas. Ao ouvir a mensagem de Júnior, ela soube que ele havia sido enganado enquanto havia convidados na casa. Sua esposa sabia que agora era o momento perfeito para sair e cuidar dos negócios. Então ela pegou a câmera do painel do carro e dirigiu até um lugar misterioso. Mas Ana não tinha ideia de que havia um olho olhando para ela por trás. Logo ela chegou a um bar. Era óbvio que os dois eram velhos conhecidos. Ela disse ao homem: "Não pensei que o Júnior causaria um problema tão grande." O barman lembrou-lhe que ela já suspeitava há muito tempo que Júnior não seguiria o plano. Então era hora de desistir. Mas Ana disse que iria até o fim e agora era só o começo. O homem olhou para a faca na mesa e sinalizou que a missão de Júnior estava completa. Logo, Ana encontrou Júnior. Ela tentou lembrar Júnior que era hora de retornarem às suas respectivas posições, visto que Júnior ainda estava obcecado. Ela disse para ele ficar longe daquele canalha. Então ela se decidiu e pediu para Júnior fazer uma última coisa por ela. Depois de completar sua série de tarefas, eles voltaram para casa. Ana não percebeu que o rapaz da casa ao lado a estava observando. O estranho foi que uma exposição de arte foi repentinamente realizada no centro da cidade, onde nenhuma exposição era realizada há vários anos. A polícia sempre suspeitou que Júnior fosse o suspeito do sequestro. Eles esperavam encontrá-lo na exposição. Inesperadamente, o retrato de Ana apareceu na exposição depois de ter sido vandalizado na mesma época. O barman também apareceu na exposição. Ele pegou o telefone e contou a Ana: "Esse cara ainda está resolvendo o problema por conta própria, então precisamos nos apressar." Neste momento, o assistente imprudente já começou a agir sozinho. Enquanto a faxineira não presta atenção, ela rapidamente retira a placa de que o quarto foi limpo. Então ela reclama com a faxineira que seu quarto ainda não foi limpo. Quando o faxineiro entra, o assistente também consegue entrar furtivamente na sala assim que o faxineiro sai. Ela imediatamente coloca luvas. É aqui que ela precisa encontrar a mala antes de encontrar a chave para destrancá-la. Há um barulho lá fora. Não há outra escolha a não ser se esconder no armário primeiro. Mas a pessoa que entrou não era a mesma que morava lá. A assistente ficou muito assustada porque o homem tinha uma faca na mão, mas ela não sabia que suas roupas expunham sua presença. Mas estranhamente, o homem não a expôs e depois saiu da sala. Nesse momento, Jack, que estava esperando lá embaixo, estava um pouco ansioso. De repente, o assistente entrou furtivamente no carro. Inesperadamente, cada movimento dos dois estava sob o olhar um do outro. Jack a questionou: "Você está tentando desviar dinheiro agindo sozinho?" Antes de terminar, o assistente pegou o cartão-chave do quarto que ele roubou da faxineira e disse orgulhosamente que ele era leal o suficiente. Ele mal sabia que esse cartão de quarto o faria se arrepender pelo resto da vida. No dia seguinte, Jack não conseguiu mais se conter. Ele colocou uma máscara e pegou uma faca, só por precaução. Então ele saiu do carro aparentemente calmo, mas na verdade estava muito nervoso. Ele então pegou a passagem segura para o andar de cima e, depois de se certificar de que não havia ninguém na casa, abriu com sucesso sua porta da sorte com seu cartão. Com certeza, ele encontrou a mala que procurava na casa, mas estranhamente, a mala não estava trancada. Depois de abri-lo, ele descobriu que estava cheio de grãos de café. Depois de procurar, ele percebeu que o dinheiro havia desaparecido há muito tempo, sem que ele soubesse. O dinheiro já havia chegado às mãos de sua esposa.
Na verdade, sua esposa já havia descoberto há muito tempo que o marido a estava seguindo, então ela deliberadamente o deixou ver o dinheiro, imaginando que tipo de coisas ele faria por ele. Parecia que o dinheiro foi levado pelo Júnior. Na verdade, quando eles estavam na cafeteria, eles tiraram os 5 bilhões e colocaram o café em um saco. Depois enviaram para a esposa dele por expresso, e a esposa dele estava colocando o dinheiro no depósito naquele momento junto com os grãos de café para serem usados no ano seguinte. Enquanto isso, o marido dela ainda não desistiu e revistou a casa. Mas antes que ele pudesse encontrar o suficiente, uma sirene de polícia soou do lado de fora. Então, ele teve que sair rapidamente do local. A polícia chegou tão rápido que ele, com a consciência pesada, imediatamente se escondeu quando viu Júnior morto no chão. Jack ficou tão assustado que fez xixi nas calças porque ao lado de Júnior estava o retrato de sua esposa. Ele inconscientemente olhou para cima inesperadamente. A janela do quarto estava aberta e ele não sabia. Jack fugiu rapidamente do local. Ele correu para o carro pensando que 4 rodas seriam mais rápidas antes que ele pudesse recuperar o fôlego. Policiais. Abordado, perguntando se ele havia notado algo incomum na área, Jack respondeu que tinha acabado de chegar e não sabia. Inesperadamente, o policial saiu e depois voltou, sentindo que a pessoa parecia familiar e perguntou se ele era o marido no caso de sequestro. Jack respondeu com culpa, com 3 palavras. Você pegou a pessoa errada antes que o policial pudesse reagir. Ele ligou o carro rapidamente e foi embora. Mas esse comportamento suspeito despertou a desconfiança da polícia do outro lado. O cunhado de Ana chegou em casa e pediu desculpas e disse que queria um café. Ana educadamente lhe fez um café, mas enquanto ela não estava olhando, ele estava lendo as cartas que Ana tinha acabado de ler. Inesperadamente, eram todos avisos de pagamento da loja, mas os documentos meio rasgados na lata de lixo chamaram sua atenção. Para chegar perto da lata de lixo, o cunhado de Ana começou a se aproximar dela. Quando Ana se virou, ele rapidamente o pegou e colocou no bolso. Então ele fingiu elogiar Ana por fazer um café tão delicioso. Só então. 2 policiais bateram na porta. O cunhado era tão culpado que não conseguiu evitar. Ana ficou ainda mais curiosa sobre o que havia acontecido quando soube que Júnior estava morto. Ela pareceu surpresa. Mas eu vi seu marido perto da cena. O cunhado falou assim que ouviu. Por que vocês não suspeitam um do outro de suicídio? O velho policial disse para ele cuidar da própria vida. Você não é mais membro da nossa delegacia de polícia. O cunhado ficou tão bravo que pelo menos eu era considerado parte da família dele. Mas o velho policial não queria lidar com esse tipo de lixo. Ele só queria confirmar se Jack havia chegado à loja naquele horário. Seu subordinado informou que Jack não havia sido encontrado na loja. Inesperadamente, naquele momento, Jack ficou tão nervoso que ligou para o assistente para avisar que Júnior estava morto. No entanto, a outra parte suspeitou que ele o havia matado. Isso deixou Jack furioso. Logo, ele chegou na casa do assistente. O assistente perguntou casualmente. Ninguém estava seguindo você, estava? Antes que Jack pudesse recuperar o fôlego, a polícia lá fora veio até a porta. Em pânico, Jack não tinha para onde escapar. A assistente abriu a porta lentamente e fingiu perguntar o que havia de errado, mas a polícia já havia preparado um mandado de busca e invadiu a casa antes que ela pudesse protestar. Nesse momento, Jack estava lentamente rastejando pelo cano. Quando o velho policial enfiou a cabeça para dar uma olhada, Jack imediatamente se enrolou em um pano. Felizmente, a polícia não encontrou nada de anormal. Então, Jack correu apressadamente para o carro. De repente, uma mão se estendeu para ele. Inesperadamente, era sua esposa. Ela perguntou ao marido se ele era louco. Ele poderia simplesmente ir embora e se entregar? Então sua esposa fez sinal para que ele a seguisse. Estranhamente, os dois foram ao café de um casal. A esposa perguntou-lhe timidamente por que ele queria matar Júnior. Disse Jack. Seu objetivo é me incriminar. Você está satisfeito agora? Diante disso, a esposa olhou para a adaga saindo do abdômen dele. Então ela se levantou e sentou-se ao lado do marido. Ela disse a ele que se eu quisesse incriminar você, seria muito simples. Eu simplesmente pegaria a faca com suas impressões digitais e me esfaquearia no estômago. Então eu esperaria a polícia chegar no momento exato. A essa altura, você não teria como se defender. Nesse momento, a polícia chegou. Nem preciso dizer que alguém deve ter denunciado. A esposa disse que era para o seu próprio bem e que se ele ficasse quieto na delegacia até às 4h00, ele ficaria bem. Embora Jack não acreditasse na esposa, não havia nada que ele pudesse fazer quando chegou à delegacia. Ele não teve escolha a não ser permanecer em silêncio como um idiota.
Agora, ele depositava todas as suas esperanças em sua esposa. A esposa dele apareceu na delegacia antes das 16 horas por vontade própria e disse que contaria toda a história. Ela veio para ajudar o marido a limpar o nome dele. O marido não esperava que a esposa se entregasse a ele, mas ela só disse a verdade sobre uma coisa. O falecido jovem atacou meu marido na garagem e disse que o mataria antes de cometer suicídio em pânico. Usei essas duas ferramentas para feri-lo. Isso pode ser usado como evidência posteriormente. Ela teve um mau pressentimento. Ela estava com medo de que Júnior fizesse algo novamente. Então ela queria se encontrar com ele para convencê-lo. Mas meu marido disse que era muito perigoso, e foi. Nesse momento, Jack imediatamente se levantou e concordou. Eu nem o tinha visto quando o vi morto. Eu poderia não entrar em pânico? Nesse momento, o jovem do lado de fora entregou um vaso de flores e havia uma carta dentro que, na verdade, foi escrita pelo recém-falecido Júnior. O conteúdo geral era que eu gosto de você e desejo estar com você. Mas o marido infiel não a deixou desistir do casamento para fazer você feliz. Eu preferiria morrer com ele. Farei tudo o que puder para emoldurá-lo e espero colocar seu retrato no caixão. A partir disso, pode-se concluir que a morte de Júnior foi um suicídio, e não teve nada a ver com mais ninguém. De repente, Jack viu que o horário de entrega na nota de entrega expressa era exatamente 16 horas. Será que tudo isso foi planejado? Jack não conseguiu evitar sentir um arrepio na espinha. Ele realmente não sabia que a força oculta de sua esposa era tão grande. Foi quase perfeito. Mas quando ele chegou em casa, sua esposa confessou. Pedi para ele escrever aquela nota de suicídio alguns dias atrás. Eu disse para ele esconder em algum lugar. É como cometer suicídio. Marido: você realmente não a matou, não é? Esposa: eu definitivamente não a matei, mas não importa o que aconteça, desta vez, graças à sua esposa. De outra forma, ele teria sido condenado à prisão. A esposa pensou que ela e o marido finalmente poderiam viver uma vida boa juntos. Mas o marido encontrou grãos de café na escada e pensou que a mala contendo o dinheiro também continha esses grãos de café. Então, no dia seguinte, Jack chegou cedo à loja e correu para o armazém no porão. Um palpite lhe disse que os 5 bilhões estavam escondidos ali. Pensando em como sua esposa certa vez ficou curiosa sobre seus grãos de café, ele teve certeza de que os grãos de café em suas mãos eram os certos. Sem saber o que estava acontecendo, sua esposa acordou e percebeu que o marido não estava ao seu lado. O que era muito estranho, mas o bilhete na mesa a fez se sentir muito bem. Deus sabe que quando as coisas dão errado, deve haver uma conspiração, porque naquele momento seu marido havia encontrado 5 bilhões desaparecidos, mas de repente sua esposa ligou. Ele fingiu estar calmo ao atender o telefone, mas sua esposa lhe disse seriamente que tinha acabado de encontrar um cartão postal na caixa de correio de Júnior com suas novas informações de contato. Isso significava que ela nunca teve a intenção de cometer suicídio. O marido não entendeu o que ela quis dizer. Sua esposa estava convencida de que Júnior havia sido morto. O marido dela pensou que ela estava pregando peças novamente, mas mesmo assim ele tentou, para persuadi-la a não pensar nisso, mas sua esposa só queria dizer a ele para ter cuidado, porque há um terceiro inimigo entre nós que não conhecemos. O marido dela não tinha intenção de ouvir suas bobagens. Tudo o que ele conseguia pensar era em como gastar os 5 bilhões. Seu assistente ficou tão animado ao saber que o dinheiro estava em suas mãos que não sabia o que fazer. Jack disse para ela dirigir até a loja. Íamos viajar para o exterior juntos em busca de romance, mas antes que ele pudesse ficar muito animado, ele ficou inconsciente. A pessoa que veio foi seu cunhado ganancioso olhando para as sacolas cheias de dinheiro. Um cunhado pegou 2 malas e foi embora no momento em que estava prestes a sair. Jack o agarrou e os dois começaram a brigar. Mas o objetivo deles era o mesmo: o dinheiro. Como o chão estava escorregadio, todo o dinheiro da bolsa caiu. Seu cunhado sugeriu dividir o dinheiro igualmente. Jack discordou disso. Seu cunhado, então, jogou a cartada emocional e aproveitou a oportunidade para pegar um punhado de grãos de café e jogá-los nos olhos de Jack. Depois disso, ele pegou o outro saco de dinheiro e saiu do armazém. Quando o assistente chegou, Jack já estava quase terminando de separar o dinheiro no chão. Ao ver tanto dinheiro, o assistente ficou muito feliz e garantiu que eram 5 bilhões. Quando soube que havia apenas metade, o assistente questionou o porquê. Jack pegou a arma de choque e disse que seu cunhado havia pegado a outra metade. O assistente ficou curioso sobre como seu cunhado sabia que havia dinheiro ali. Naquele momento, o som de saltos altos os fez saber que sua esposa estava ali. Jack fez sinal para que se apressassem e saíssem inesperadamente. O assistente o surpreendeu por trás.
Então ela pegou a bolsa de dinheiro e evitou completamente o caminho de Ana. Pelo olhar dela, dava para perceber que sua esposa estava muito brava naquele momento. Inesperadamente, no segundo seguinte, ela abraçou o marido e ficou preocupada com ele. Contanto que ele estivesse bem, isso era tudo o que importava. O marido dela quase teve um ataque cardíaco devido ao choque, mas sua esposa não era alguém com quem se brincava. Ela se lembrou de rasgar a nota de entrega dos grãos de café e jogá-la no lixo, mas num piscar de olhos, ela desapareceu. Ela sabia quando algo parecia bom demais para ser verdade. Geralmente havia um porém, então ela pareceu estar com pressa, e pegou um táxi e saiu porta afora. O marido dela soltou um suspiro de alívio. O assistente ficou muito feliz e discutiu para qual país iria em seguida. Jack não se importava desde que houvesse dinheiro, mas eles não tinham ideia de que sua esposa já havia encontrado o lugar para comprar os grãos de café. Ela perguntou se alguém havia chegado com uma nota de entrega rasgada quando soube que alguém havia feito isso. Ela tirou uma foto e pediu ao dono que identificasse a pessoa. Com certeza, era o cunhado dela. Nesse momento, seu cunhado também estava em estado de êxtase. Ele finalmente tinha dinheiro para jogar novamente, mas nunca imaginou que havia provocado alguém que não deveria. Ana primeiro colocou luvas e depois usou uma seringa para extrair seu precioso vinho tinto e depois pingou no doce. O fato de ela ter usado esta garrafa de vinho mostra o quão determinada ela estava. Ana então colocou o doce no aquário. Em segundos, o peixinho dourado morreu. Jack sabia que pressionar demais a esposa faria com que ela se tornasse seu irmão. A lei também importa. Sua esposa, no entanto, agiu de forma impotente. Ela já havia dado uma chance a eles antes. Ela até visitou pessoalmente o cunhado e levou-lhe lanches deliciosos, embora ela soubesse exatamente por que estava ali. Mas você fingiu ser burro, mesmo eu tendo te lembrado que você tinha pegado algo que não deveria. Se tiver, basta entregá-lo. Mas você continuou desafiando minha paciência e até me deixou sofrer perdas financeiras para evitar problemas. Ana entendeu que seu cunhado não queria abrir mão do dinheiro, então ela perguntou: como você conseguiu esse novo ferimento no rosto? Seu cunhado disse calmamente que havia caído acidentalmente. Ana o lembrou de ter cuidado no futuro. Ao ouvir isso, o rosto do cunhado mudou instantaneamente, pois ele sabia que Ana não era uma mulher comum. Logo, Jack recebeu uma ligação de seu cunhado, que lhe disse: sua esposa acabou de chegar aqui. Você me traiu? Nesse momento, o telefone de sua esposa tocou. Sem que ele soubesse, Ana não tinha ido muito longe. Observando o cunhado nervoso ao telefone, ela percebeu que ele devia estar conspirando com alguém, e a única pessoa de quem ela suspeitava era seu marido. Com certeza, o marido dela estava ao telefone. Agora ela tinha certeza de onde estava o dinheiro. Depois, ela só precisava armar uma armadilha e seria fácil. Jack e o assistente, que estavam com um mau pressentimento, partiram imediatamente. Só por precaução, Jack desligou o telefone. Mas assim que o carro deu partida, ele viu sua esposa vindo em sua direção. Jack ficou tão assustado que parou o carro imediatamente. O assistente disse para ele se acalmar e dizer que estavam em uma viagem de negócios. Sua esposa bateu na janela. O marido dela parecia muito calmo quando perguntaram para onde estava indo. O assistente respondeu rapidamente que estava indo comprar novos materiais para um novo produto. Ana desejou-lhes uma viagem segura, mas eles não sabiam que essa viagem tinha outro significado. O assistente estava animado no carro. Eles finalmente podem ser livres, mas não têm ideia de que suas esposas estão prestes a fazer uma jogada. Hoje, as crianças terminaram a escola muito mais cedo, mas ninguém veio buscar a menina. De repente, ela percebeu sua tia em sua mente. A tia dela é a pessoa que a trata melhor. Com certeza, sua tia trouxe seus brinquedos e disse à sua mãe: é raro levar você para brincar hoje. A garota concordou imediatamente. Breve. O cunhado recebeu uma mensagem. Se você roubar os pertences do meu verdadeiro amor, eu roubarei os pertences do seu verdadeiro amor também. Então ela tentou ligar para a mãe da criança, e com certeza ela soube pela mãe que a criança tinha sido levada pela tia para brincar. O coração do cunhado despencou, e ela sabia que aquela mulher não era para brincadeira naquele momento. Ana lhe enviou uma mensagem novamente, pedindo para trocar o que tinham em mãos e enviar os 50 bilhões roubados para a fábrica de alimentos que faliu. Neste momento, o cunhado ainda queria arriscar e ver o que Ana poderia fazer com a criança, mas logo ficou inquieto porque a criança estava vendada e amarrada. Do outro lado, Jack e sua amante enterraram 25 bilhões no chão, e então se prepararam para encomendar um avião estrangeiro naquele momento.
Jack recebeu um telefonema de seu cunhado gritando com sua esposa por ser louca e ordenando que ele trouxesse o dinheiro imediatamente. Quando Jack viu a foto da sobrinha amarrada e as manchas de sangue ao lado dela, ele entrou em pânico. Então, ele desenterrou o dinheiro novamente. Sua amante ficou arrasada, mas Rizzy disse que se você estivesse amarrada, eu também teria te resgatado. Quando o cunhado viu a filha, pensou que ela estivesse morta. No segundo seguinte, a garota se desamarrou. Então, ela tirou o pano branco dos olhos, observando seu pai chorar por ela. Ela se jogou alegremente em seus braços. Kirk ficou perplexo. Então ele perguntou à sobrinha se ela estava realmente bem. A menina disse que estava apenas brincando com a tia. Ela queria ver se seu pai divorciado ainda se importava com ela. Embora o cunhado tenha sido enganado, ele deixou uma boa impressão no coração da filha. Mas seu olho apostou tudo nos 5 bilhões que ele deveria conseguir para resgatar sua sobrinha. Ele estava disposto a lutar com sua amante, mas nunca imaginou que no final seria enganado por sua esposa. O cunhado o aconselhou a ir para casa e persuadi-la. Talvez ainda houvesse uma chance depois que ele voltasse para casa. Ele olhou para sua casa e pensou no rosto de sua esposa. Ele tomou uma decisão quando entrou pela porta. Sua esposa estava esperando por ele há muito tempo. Ele sentou-se como se nada tivesse acontecido. E como de costume, sua esposa lhe serviu uma taça de vinho tinto. A esposa dele falou primeiro. Você me traiu primeiro. Você disse que foi eletrocutado, mas seus sapatos estão cheios de grãos de café. Seu objetivo é pegar esses 5 bilhões. Mesmo agora, você só está voltando para casa por causa dos 5 bilhões neste momento. O marido ficou entediado e disse que não queria mais o dinheiro. Então ele fez um acordo de divórcio. Está na hora de acabar com isso. Depois de assistir, sua esposa teve um colapso nervoso. Talvez esse não fosse o final que ela precisava. Quando o marido terminou de fazer as malas e estava prestes a sair, sua esposa se jogou em seus braços. Mas no segundo seguinte, ela foi eletrocutada. Então ela foi colocada no sofá. O marido nunca esqueceu os 5 bilhões. Ele havia planejado pegar o dinheiro e ir para longe com sua amante. Inesperadamente, ele viu uma cena desagradável na garagem. Jack imediatamente pegou seu telefone para tirar fotos. Este homem era seu vizinho. Inesperadamente, sua amante o beijou, indignada. Ele voltou e jogou as fotos que tinha acabado de tirar na caixa de correio do vizinho. Inesperadamente, essa viagem de volta abriu um novo destino para ele, porque a polícia chegou. O velho policial primeiro sentiu o carro e então perguntou se ele estava saindo ou voltando. Jack só conseguiu responder que estava planejando voltar. O velho policial disse para ele ir logo para casa. Sua casa foi assaltada. A casa está uma bagunça. O marido era muito culpado. Então ele viu o acordo de divórcio na mesa. Ele pegou o aparelho, imediatamente, pois não estava olhando, enquanto sua esposa estava imóvel no chão. O marido fingiu estar preocupado e foi até lá. Logo a esposa foi colocada na ambulância, mas ele continuou olhando para o carro. Foi somente quando os paramédicos lembraram o familiar de entrar no carro o mais rápido possível que ele teve que trancar o carro. Ele seguiu a ambulância até o hospital, mas os sinais vitais de sua esposa estavam normais e ela estava apenas esperando para acordar. Então ele aproveitou a pausa e correu imediatamente para casa. Quando ele descobriu que as 2 grandes sacolas ainda estavam lá, ele imediatamente se sentiu aliviado. Nesse momento, sua amante veio até a porta e pediu para pegar uma sacola. Dizendo que seria mais seguro para ela ficar com ele, Jack ainda estava bravo por ter sido traído e zombou dela por ter tão mau gosto para homens. A amante disse que receberia sua parte do dinheiro se ele parasse de fingir. Enquanto discutiam, descobriram que a bolsa estava cheia de papéis inúteis e também havia uma cópia dos votos de casamento que ele havia feito com a esposa. A amante parecia odiá-lo depois que sua esposa acordou. Ela era extremamente carinhosa com Jack, mas no segundo seguinte, ela sacou uma arma de choque. O marido ficou imediatamente chocado. Então sua esposa colocou as mãos firmemente em volta do pescoço dele. O marido ficou tão assustado que acordou e não ousou se mover. Olhando para sua esposa, que ainda estava inconsciente, ele, com a consciência pesada, imediatamente se levantou. Embora fosse apenas um sonho, ele acreditava firmemente que sua esposa era capaz de fazer isso. Então ele precisava se afastar dessa pessoa perigosa o mais rápido possível. De repente, o médico entrou para verificar o paciente. Ele descobriu que sua esposa já havia acordado, olhando para o paciente que não havia falado. O médico perguntou: "Você sabe quem é essa pessoa?" Mas sua esposa disse que era seu marido. Jack estava novamente perdido. A esposa perguntou ao médico por que ela estava no hospital,
e o que aconteceu com o ferimento em seu dedo. O médico concluiu, pelo exame, que a causa foi eletrocução e queda de escadas, resultando em meningoencefalite. Este sintoma causará perda temporária de memória. Quanto a quando ele vai se recuperar, eu não sei. E a memória da minha esposa parou no momento em que nos casamos. Meu marido disse a ela que estamos casados há 10 anos para testar se sua esposa está fingindo. O cunhado preparou alguns doces impressionantes especialmente para ela. Ana disse que ela ama doces, e que esse doce foi o que ela usou para envenenar o peixinho dourado. Ana não hesitou um segundo e colocou-o diretamente na boca. O cunhado ajudou Jack. Analise se ela estava fingindo ou não, mas o objetivo dela era te manter para que você pudesse brincar com ela. E não estou mais interessado nesses 5 bilhões. Agora só estou interessado nela como dona de casa. Logo, a esposa recebeu alta do hospital e não conseguia acreditar no tamanho da casa e no quão limpa ela estava. Ela se perguntou se tinha sido germofóbica nos últimos anos, mas pelo menos agora não era. O marido dela ficou paralisado. Era um movimento que ela não fazia há anos. E então, a lembrança das escadas começou a desaparecer. Ela sempre sentiu vontade de se lembrar de algo, mas se esforçou e não conseguiu. O marido olhou para ela com preocupação e perguntou o que havia de errado. A esposa não perguntou porque sabia que algo havia acontecido entre ela e o marido, mas um toque de decepção já havia aparecido em seus olhos. O marido dela fez o papel de um bom homem e disse para ela subir e descansar um pouco enquanto ele preparava o jantar. Mas quando ela chegou ao topo da escada, uma lembrança inexplicável voltou à sua mente, mas ela não conseguia ver o rosto da pessoa com quem havia caído. Ela só se lembrou de que tinha caído da escada quando o marido viu. Ele imediatamente a ajudou a ir para seu quarto para descansar. Sua esposa ficou curiosa para saber por que havia 2 camas. Dormimos em camas separadas? Seu marido disse desamparadamente. Você pediu por isso. Ele também disse que uma sensação de tensão era boa para um casal. Sua esposa não conseguia entender o que estava pensando enquanto escovava os dentes dele. O marido dela ficou de olho nela para ver se ela continuava tão limpa quanto antes. Então, ele cuspiu um grande bocado de espuma para ver como ela reagiria. Ele até escovou os dentes deliberadamente na frente dela de uma maneira nojenta. Inesperadamente, sua esposa não achou isso nada ofensivo. Em vez disso, ela o imitou e cuspiu desleixadamente. Mas quando ele estava prestes a dormir, sua esposa, de repente, subiu em sua cama e até se aninhou ao lado dele, dizendo que essa era a única maneira de se sentir confortável. Era difícil acreditar que ele conseguia dormir naquele estado, sugeriu o marido. Por que não tomamos uma bebida? Então ele pegou uma garrafa de vinho tinto e disse: Eu tinha uma garrafa de vinho tinto que queria beber com você, mas temo que seja difícil de encontrar. Perguntou sua esposa. Por quê? O marido disse. Você escondeu isso. A esposa dele se animou com isso. Será que ainda gostamos de brincar de esconde-esconde? O marido disse. Não creio que você consiga encontrá-lo agora usando uma tática de provocação. Esse truque realmente funcionou assim que a esposa ouviu isso. Ela foi procurá-lo imediatamente. De acordo com sua personalidade, ele estaria escondido no armário ou debaixo do sofá. O marido não conseguiu deixar de duvidar que ela realmente tivesse amnésia. De repente, a esposa pensou em sua maneira favorita, de esconder coisas no vaso de flores, e ela realmente encontrou a garrafa de vinho tinto venenoso assim que o marido a viu. Ele sabia que era a garrafa que ela havia adulterado. A esposa então levantou a taça de vinho. Não era possível ver nenhum traço de medo. A única maneira de ter certeza era realmente bebê-lo. Você precisa saber que essa coisa é mortal em apenas uma gota. Seu coração estava na garganta, mas sua esposa não parecia hesitar. No segundo seguinte, Jack parou sua esposa, vendo que ela não queria desperdiçar nada. Jack estava convencido de que ela realmente tinha amnésia, mas no dia seguinte simplesmente mandou o marido embora. Ana imediatamente sorriu, pois se lembrou de algo muito importante. Então ela vasculhou a casa. Ela tentou muito se lembrar, batendo na cabeça, mas não conseguia lembrar qual coisa importante estava procurando. Obviamente, ela realmente tinha amnésia. Mas de repente, Ana viu 2 sacolas familiares e, quando as abriu, elas estavam cheias de papéis inúteis. Naquele momento, ela de repente se lembrou daquela noite, quando teve uma discussão com o marido e pediu o divórcio. Ela ficou tão brava que perdeu a cabeça. Ela queria persuadir o marido a ficar, mas ele usou uma ripa elétrica para atordoá-la. Então ele pegou 5 bilhões dela. Ela não sabia que já havia trocado os 2 sacos de dinheiro.
Mas para onde foi o dinheiro de verdade? Ela olhou para as escadas. Aconteceu mais alguma coisa depois? Sua memória sempre parecia ser como se ela tivesse sido empurrada a escada abaixo, mas ela não conseguia lembrar quem era. Mas pelo menos ela havia recuperado metade de sua memória. Sua personalidade obsessiva-compulsiva se manifestou novamente. Ela não tolerava nenhuma mancha. Mas quando seu marido estava em casa, ela apenas deitava no sofá e comia à vontade, sem se importar com sua aparência. Ela não deixaria o marido desconfiado. Ela havia recuperado sua memória, mas no final, seu disfarce seria revelado. De repente, o marido percebeu que o lavatório estava excepcionalmente limpo. Isso era muito parecido com o que sua esposa havia feito antes. Então, na manhã seguinte, ele deliberadamente esqueceu sua carteira em casa. Então ele secretamente observou sua esposa do lado de fora e, com certeza, ela encontrou sua esposa arrumando a casa bagunçada. Então, ela enviou uma mensagem para ela dizendo que ele tinha esquecido a carteira e que voltaria para casa em breve. No segundo seguinte, ela colocou o lixo de volta na mesa. O marido lá fora viu seus cabelos ficarem em pé quando ele fingiu entrar pela porta. A esposa dele parecia estar apenas passeando. O marido não entendia por que sua esposa estava agindo na frente dele. Nesse momento, sua esposa inexplicavelmente chegou ao armazém. Parecia estar procurando por algo, observando-a atentamente. O marido sentiu que algo estava errado, então tomou a iniciativa de perguntar se ela estava procurando grãos de café. A esposa perguntou em resposta: "Você não quer saber onde ele está escondido? Talvez esteja escondido aqui." O marido a questionou: "Você recuperou sua memória?" Enquanto observava sua esposa ir buscá-lo, ele instintivamente deu um passo à frente dela e então abriu a bolsa apressadamente. Nesse ponto, o teste da esposa estava completo. Ela disse: "Já que você também estava procurando dinheiro, você não deveria tê-lo." O marido sabia que ela estava se preparando para fazer algo novamente. Com certeza. A esposa propôs que cooperássemos para encontrar os 5 bilhões primeiro. Logo, ela usou o 6º aniversário de casamento como desculpa para convidar a equipe para comemorar em casa. Então, na mesa de jantar, ela mencionou casualmente os 50 bilhões. Ela observou as expressões e reações de todos, mas não conseguiu dizer quem havia pegado o dinheiro. Enquanto sua esposa estava no banheiro lá em cima, ela parou o chefe que estava passando e perguntou-lhe timidamente: "Você pegou o dinheiro?" O chefe olhou para ela lentamente. Ana ficou emocionada com sua expressão culpada. Ela disse para ele entregar os 50 bilhões. O chefe ficou extremamente decepcionado quando ouviu isso. "Você não me pediu para esconder os 50 bilhões?" Essa resposta a pegou completamente de surpresa. Naquele dia, seu marido, desesperado, propôs o divórcio e retirou o acordo de divórcio que havia preparado há muito tempo. Ela ficou tão furiosa que derrubou a mesa com uma mão, mas seu marido a atordoou com uma arma de choque. Seu objetivo era pegar os 5 bilhões, mas sua esposa já havia mexido neles. Logo ela acordou e, independentemente da dor em seu corpo, ela imediatamente entrou em estado de prontidão para o combate. Ela pegou o acordo de divórcio do chão e o colocou sobre a mesa. Então ela encontrou um chefe honesto e o enganou para levá-lo à sua casa. Então ela pediu que ele ficasse com os 5 bilhões. Então ela colocou uma máscara de bandido nele e disse ao cozinheiro para empurrá-la escada abaixo quando ela estava prestes a se deitar. Cook a agarrou e perguntou se ela era louca. Ana garantiu que não se lembrava de nada. Ela nem sabia a aparência do ladrão. Então ela desmaiou. É verdade que as mulheres são assustadoras quando ficam com raiva. Neste momento, a memória de Ana foi completamente despertada. Naquele momento, a cozinheira realmente não sabia se estava sofrendo de amnésia ou não. E a conversa foi toda ouvida pelo marido. Mas perder a memória não fazia parte dos seus planos agora que a verdade havia sido revelada. Era hora de se reconciliar. No aniversário de casamento, o marido devolveu a aliança de casamento. A esposa não agiu irracionalmente pela primeira vez, mas perguntou calmamente ao marido antes de ele ir embora se ele tinha sido feliz durante os 6 anos de casamento. O marido não achou isso engraçado. Ele pegou a esposa pelos ombros e lhe contou por que sempre quis deixá-la. Porque tinha medo de perder o controle e querer matá-la eu mesmo. Esta lágrima da esposa caiu com grande decepção. Talvez tenha sido o último resquício de ódio que o marido sentia por ela que a fez bolar outro plano. Quando o marido estava indo embora, a esposa lhe deu um presente de divórcio. Bilhões em dinheiro. O marido não conseguiu deixar de rir. Ele pensou que sua esposa estava pedindo para ele levar os 2 sacos de lixo que estavam no chão, mas Jack tinha acabado de colocar as coisas no carro. Então, com um vislumbre de esperança, ele abriu a bolsa e, com certeza, era dinheiro.
Ele não percebeu que os 50 bilhões chegaram sem nenhum esforço. Isso é realmente verdade? Como sua esposa disse, ela nunca se importou com dinheiro antes. Ela só queria usar 50 bilhões para mantê-lo. Talvez esse seja o lendário amor verdadeiro. Por enquanto, ele reservou uma suíte presidencial de alto padrão para aproveitar. Eu me pergunto se a esposa dele realmente desistiu. Ela tomava café da manhã como se nada tivesse acontecido, e sua atitude era de uma vencedora, enquanto seu marido dormia a noite toda com uma pilha de dinheiro. Com dinheiro, ele falava com um ar especial de autoridade. Quando o garçom trouxe os salgadinhos, ele até o recompensou generosamente com algumas notas. Mas Jack nunca teria imaginado que sua esposa havia tomado a iniciativa de encontrar sua amante e dito: "Um dia deixarei meu homem ir até você." Jack acidentalmente derrubou a foto do casamento e de repente percebeu que havia mais fotos embaixo. Ele olhou para eles por um longo tempo e todo o seu corpo ficou verde. Jack de repente se lembrou do que seu cunhado havia dito. Há algo suspeito acontecendo. Por que ela lhe daria 5 bilhões em dinheiro se ela estava se divorciando? Ele lembrou que foi por causa dos 5 bilhões que Júnior perdeu a vida, de acordo com sua investigação nos últimos dias. Na verdade, sua esposa tem um cúmplice. Precisamos saber qual é o relacionamento atual deles. Afinal, essa pessoa já foi tutora de sua esposa. Mas não sei o que aconteceu entre os dois, que fez com que seu sogro fosse expulso do país. Então os dois foram ao bar administrado pelo homem. Infelizmente, ele não estava lá hoje. O cunhado imediatamente pensou em um truque. Ele disse ao garçom que a placa do lado de fora da sua casa havia caído. Com certeza. O garçom foi enganado e saiu. Então, com as habilidades aguçadas do cunhado, ele rapidamente encontrou uma caixa secreta. Lá dentro não havia apenas um cartão de visita, mas também uma foto dos dois. Uma foto deles já adultos em close, indicando que havia apenas uma possibilidade. Então ele imediatamente tirou uma foto como prova. O cunhado então analisou o cartão de visita. Os caracteres nela eram, na verdade, o nome do bar que o barman havia fechado, e esta foto foi o suficiente para provar que eles estão juntos desde que vocês se casaram. O marido não percebeu que estava sendo traído há muito tempo. Neste momento, a amante veio até ele por iniciativa própria. Jack perguntou o que ela estava pensando. O amante disse diretamente a ele que você já tinha o dinheiro, certo? Jack imediatamente pensou no lugar onde escondeu o dinheiro. Quando a amante viu que o baú estava cheio de 5 bilhões, ela ficou tão animada que elogiou Jack por sua habilidade. Ela ficou tão orgulhosa que mostrou a foto da esposa e do barman. Agora tenho todas as evidências de que ela me traiu depois de ler isso. O amante não ficou nem um pouco chocado. Não é de se admirar que Ana estivesse tão disposta a entregar seu marido para si mesma. Então o amante pegou um gravador de voz e disse que sua esposa tinha acabado de vir me ver e que a gravação era, na verdade, sua esposa tentando matá-lo. Porque qualquer homem que a trai merece morrer. E já fiz um seguro. Se eu morrer em um acidente, receberei 10 bilhões para você. De qualquer forma, é tudo uma questão de dinheiro. Então vamos unir forças. Jack engasgou em choque. O amante garantiu que unir forças era apenas uma maneira de enganar Ana. Se realmente uníssemos forças, eu não conseguiria deixar você ouvir isso tão cedo. Jack recebeu uma mensagem de sua esposa convidando-o para um jantar de divórcio em casa. Seu amante não esperava que Ana fosse tão rápida. Não é de se espantar que ela quisesse que o veneno fosse feito o mais rápido possível. Ainda é o tipo que não pode ser detectado na causa da morte. Depois de ouvir isso, o coração de Jack entrou em pânico total. Ele imediatamente se levantou e quis ir à polícia. Sua amante o lembrou de que uma declaração verbal nunca poderia ser usada como evidência. Mas Jack disse que não podemos ficar aqui sentados sem fazer nada. Sua amante disse para ele usar a cabeça. Não podemos deixar que Ana nos engane. A melhor maneira é ser mais esperto que ela neste momento. Ana despejou cuidadosamente o pó no recipiente. O amante ao lado assistiu com um arrepio na espinha, porque sabia que isso era o resultado do trabalho duro dela durante toda a noite. Ela moeu a matéria-prima sumagre, transformou-o em pó, adicionou água e um solvente misterioso, misturou bem e então separou as toxinas. Coloquei as toxinas extraídas no recipiente e assei por 49 minutos através de um conduíte para extrair o pó branco. Esse pó é chamado de toxina, e seu efeito pode ser letal. Além disso, o médico legista não consegue detectar que foi envenenamento que o matou. Para ajudar Ana a envenenar seu marido e obter um grande pagamento de seguro, seu amante concordou em ajudá-la a fazer o veneno. Inesperadamente, Ana preparou 2 pequenas garrafas e deu uma ao seu amante como sinal de parceria.
Seu amante perguntou o que ela queria. Planeje o que fazer depois do assassinato. Ana já tinha pensado nisso. Ela o enterraria nas montanhas e depois denunciaria seu desaparecimento à polícia. Depois de esperar um mês para receber o dinheiro do seguro, eles dividiam o valor pela metade e pronto. Esta foi a última vez que Jack foi para casa. Hoje eles estavam tendo um jantar de despedida juntos. Os dois concordaram em cozinhar e comer juntos. Mas cada um, com suas intenções sinistras, cozinharam seus próprios pratos. Então a esposa comeu amorosamente um morango para ele. Naquela época, Jack não ousava comer de forma imprudente, com medo de que os morangos tivessem sido envenenados por sua esposa. Neste momento, ele pensou no que seu amante havia dito. Embora sua esposa esteja se preparando para colocar veneno nas costelas, você não deve ser descuidado com os outros pratos. Então, o marido fingiu pegá-lo, mas não o colocou na boca. Em vez disso, ele lavou os morangos várias vezes e os limpou antes de colocá-los lentamente na boca. Ele finalmente soltou um suspiro de alívio quando nada aconteceu em 5 segundos. Enquanto sua esposa colocava sal na panela, o marido gritou de repente, dizendo que também o usaria para cozinhar peixe escalfado. Mais tarde, sua esposa perguntou se não poderia usar o sal. O marido disse para ela usar menos. Ele sabia que um pó branco havia sido adicionado a ele. Ele teve que colocar mais no salmão porque sabia que sua esposa adorava. Enquanto o marido estava ocupado na cozinha, a esposa abriu lentamente a pequena garrafa e a sacudiu com toda a força. Naturalmente, seu marido viu esta operação. Ele pensou: "Você morrerá antes de mim em breve." O suntuoso jantar estava pronto. Olhando para a mesa de comida, Jack examinou a sala. Nesse momento, a esposa começou a comer primeiro, mas suas mãos, estendidas de repente, se retraíram para mergulhar em outro molho. Ela descobriu que depois de comer, a esposa não havia sido envenenada. Então Jack também colocou uma fatia de presunto como se estivesse escolhendo caixas surpresa. Seu coração nervoso ficou aliviado porque o presunto também estava seguro. Então ele observou o que a esposa estava comendo. Ele seguia o que ela comia. Com certeza, ele descobriu que era seguro. Quando a esposa quis comer frutos do mar, o rosto de Jack estava cheio de expectativa, mas ele estava prestes a colocá-los na boca. A esposa começou a falar sobre o passado deles. Ela quase morreu no mar só para comer frutos do mar. Se não fosse pelos dois trabalhando juntos, eles provavelmente já teriam reencarnado. Quando ela disse isso, a esposa de repente começou a chorar e pediu desculpas a Jack. "Uma vez pensei em deixar você comer veneno. Coloquei veneno neste prato. Quando você morrer, eu te seguirei porque eu realmente te amo. Fingi unir forças com meu amante para me livrar de você em breve. Meu amante também virá com uma garrafa de vinho envenenado. Você não deve beber. Eu realmente não consigo te encarar. É melhor eu ir primeiro." Quando o marido viu isso, ele imediatamente a deteve. Nesse momento, a campainha tocou. É o amante dela com o vinho. A esposa fingiu pedir desculpas ao amante. "Ela não conseguiu matar o marido. Lamento ter envolvido você conosco. Vamos fingir que isso nunca aconteceu." A amante percebe que foi enganada. Ela ficou tão brava que instintivamente pegou a comida na mesa e a enfiou na boca. Hugo pareceu perplexo. "Ela não sabe que tem veneno na comida?" Quando ela percebeu, já era tarde demais. Fuco estava com muito medo de se apresentar. A essa altura, ela já estava cuspindo sangue. Ela faleceu num piscar de olhos. O casal ficou apavorado, principalmente quando a viram imóvel. Hugo entrou em pânico total. De repente, a esposa percebeu que seu amante havia comido sashimi. Então perguntou ao marido se ele estava tentando envenená-la. Hugo mudou rapidamente de assunto. "Vamos chamar uma ambulância primeiro." Mas a esposa não desiste dessa questão. Ela perguntou se ele colocou o extrato venenoso de laca na comida. "É um veneno que pode matar você em minutos." A esposa não acha nada de surpreendente que o marido a tenha impedido. Comer este prato significa que ainda temos sentimentos um pelo outro. Então ela o pegou pela mão. "Agora que aconteceu, temos que enfrentá-lo juntos. Temos que encontrar uma maneira de resolver o problema." Mas então meu cunhado chegou. A esposa rapidamente propôs uma divisão do trabalho. Ela disse ao marido para lidar com o cunhado. Ela o deixou para lidar com o corpo de sua amante. Quando o cunhado entrou, Ryuko começou a ganhar tempo. Ele perguntou se ele estava procurando por sua irmã. O cunhado revira os olhos. Ryuko mudou de assunto imediatamente. "Por que não saímos? E conversamos com ela?" Esse comportamento fez com que seu cunhado percebesse que algo estava errado. Então ele abriu a porta, mas não conseguiu encontrar nada de anormal naquele momento. Para eliminar as evidências, Ryuko rapidamente limpou os pratos na mesa. De repente, seu cunhado tentou comer,
mas ele o impediu imediatamente. Seu comportamento o fez suspeitar que algo estava errado. Vendo o nervosismo de Yuko, ele não pôde deixar de olhar ao redor. Ele encontrou uma mancha de sangue no banco por outro lado. Naju estava manuseando o corpo de seu amante. Então ela a expulsou daqui. O vizinho viu tudo. Fuko ficou muito nervoso depois que seu cunhado foi embora. Ele se perguntou o que sua esposa estava fazendo, mas não percebeu que ela estava no meio do nada. Ela pegou a gravação do plano do seu amante. Ela queria trabalhar em conjunto para envenenar o marido. Eles pegariam o dinheiro do seguro do marido e dividiriam, mas ela não sabia que seu amante havia morrido em um acidente. Então ela começou a cavar um buraco. Ela enterrou seu amante aqui em total segurança. Quando o marido chegou à garagem, viu a esposa coberta de sujeira. Disseram-lhe que ele havia terminado com sua amante e ele. Vi como ela fez isso com habilidade. Ele perguntou como ela fazia isso com tanta calma. Essa é pelo menos a vida de uma pessoa viva. A esposa também está desamparada. Não estou ajudando você. O marido se culpou por matar sua amante. A esposa garantiu a ele que estava tudo bem. Eu também participei do despejo do corpo. Então somos cúmplices. Ela abraçou o marido e garantiu-lhe que tudo ficaria bem. Sem que ela soubesse, alguém estava escutando secretamente do lado de fora, no início da manhã, quando Haiju estava acompanhando o marido para fora da porta. De repente, ela encontrou uma carta na caixa de correio. Ela o pegou e viu que era seu sequestrador. O irmão dela ainda está vivo? As palavras na carta fizeram Ryuko suar frio. A esposa dele também não conseguia acreditar. A essa altura, Ryuko estava tremendo. Haiju imediatamente ajudou o marido a entrar em casa. Quando ela entrou, sua esposa estava confusa. Ela não percebeu que havia um inimigo que ela desconhecia. Ele estava tentando extorquir os 5 bilhões de reais em dinheiro. Haiju disse ao marido para receber os 5 bilhões de reais de volta da amante. Então ela voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Ela garantiu ao marido que ele ficaria bem. É só uma questão de dar-lhe dinheiro para mantê-lo seguro. Na verdade, Haiju já tinha um suspeito. Veja bem, ela não contou ao marido, então foi sozinha para a casa do cunhado. Ela disse que tinha algo para te mostrar. Então ela pegou a carta de chantagem. O cunhado dela riu e disse que não foi ele. Haiju percebeu que ele não estava mentindo, mas seu cunhado já sabia que eles mataram seu amante. Mas Haiju não ficou nem um pouco assustado e disse que éramos uma família por causa do dispositivo. Há uma câmera de vigilância na casa. Isso significa que essa pessoa deve saber tudo sobre sua casa. Mas quem mais poderia ser senão o amante morto? Por outro lado, Fuko foi até a casa de seu amante para resgatar os 5 bilhões de reais. Mas quando ele estava prestes a sair, ele viu uma casa familiar. Ele olhou para os rostos familiares, pensando em quão felizes eles costumavam ser. Agora ele não pode mais ver sua amante nesta casa. Seu coração estava vazio. Então ele colocou os 5 bilhões de reais no porta-malas. Mas assim que abriu o porta-malas, ele começou a ter alucinações. Ele sentiu que o corpo de sua amante estava lá dentro. Então ele chegou na loja e andou como um zumbi. Mas o chefe de cozinha perguntou se o Sr. Chen não viria hoje. Ele cuspiu algumas palavras com dificuldade. Ele tirou o dia de folga. Mas licença é licença. Por que o chefe está num estado tão estranho? Ryuko queria usar vinho para fortalecer sua coragem, mas ele não percebeu que quanto mais ele estava assustado, mais ele tinha medo, mais ele ouvia algo diferente. A voz de sua amante continua ecoando em seus ouvidos. Ele pode até ter alucinações. E então a polícia veio procurá-lo. O instinto de Ryuko era segurar o policial. Felizmente, o velho policial o deteve. Só então ele recuperou os sentidos. Ao ver o que acontecia no chão, o velho policial concluiu que a enxada dela havia sido estimulada. Naquele momento, sua esposa estava em casa. Ela está tentando descobrir como fazer o inimigo aparecer. Ryuko olhou para a foto de sua amante. Ele contou tudo à polícia. Ele obviamente poderia ter passado no vestibular sozinho, mas por acaso conheceu um canalha como eu. Infelizmente, ele também perdeu a vida por causa disso. O velho policial não esperava que dessa vez ele realmente tivesse um ganho inesperado, estranhamente. Jack claramente se rendeu, mas no caminho para a delegacia, ele pediu para sair do carro com o pretexto de ir ao banheiro. Mas ninguém esperava que uma pessoa que se rendeu tivesse outros planos e então entrasse em um carro que estava esperando por ela. Inesperadamente, a outra parte era o barman. Nesse momento, ele recebeu uma mensagem no carro da polícia dizendo que tinha visto o amante morrer e queria saber o motivo, então foi até o carro preto à frente. Mas assim que entrou no carro, Jack se arrependeu. Ele pediu para a outra parte parar o carro, mas o barman tocou uma gravação para ele
e o gravador de voz registrou todo o processo de discussão entre sua esposa e amante. O acordo. Ana lembrou ao seu amante que quando eles jantassem juntos na hora marcada, todos os pratos estariam envenenados, exceto o salmão, que era seguro e ela não deveria comê-lo. Naquela época, a patroa estava de fato comendo salmão, o que significa que Ana deixou que ela o comesse deliberadamente. Logo, o barman levou Jack até o local onde o corpo foi jogado e disse que sua amante estava enterrada lá. Jack não aguentou, mas assistir e então perguntou ao barman por que ele tinha que lhe dizer isso. Mas o barman lhe entregou uma sacola e disse: "Isto contém a ferramenta que sua esposa usou para cometer o crime." Olhando para os sapatos e a ferramenta em suas mãos, Jack não conseguiu deixar de rir. "Então você também pode trair. Acho que nem minha esposa sabia dessa reviravolta na trama. Você é muito mesquinho. Só porque ela estava disposta a correr riscos e se livrar do corpo para mim, você a traiu implacavelmente." O barman o lembrou. "No momento, a única pessoa que sabe que sua esposa cometeu o crime é você. Você decide se proteger ou não, sem saber o que estava acontecendo." A esposa dele ainda ligava para Jack, mas o telefone estava sempre desligado. De repente, ela percebeu que algo estava errado. Com certeza, foi na delegacia. Jack se entregou novamente, mas dessa vez ele trouxe uma bolsa. Então ele disse que meu amante e minha esposa o mataram. "Então ele anexou evidências quando tirou os sapatos", disse Jack. "Minha esposa também matou Junior, mas o velho policial apenas olhou para ele e o repreendeu com raiva por não conhecer a própria esposa. Esses sapatos não são do mesmo tamanho que os da Ana." Jack ficou subitamente confuso. Esses sapatos são obviamente os que ele jogou fora. O velho policial supôs que este provavelmente era o suspeito que matou Junior e que o suspeito estava por perto naquele momento. Sua amante apareceu na frente dele. Jack pareceu incrédulo. Ele tocou nas evidências para provar que não estava alucinando, a fim de evitar que a polícia entendesse mal. O amante disse que eles tinham acabado de ter uma discussão normal. "Desliguei meu telefone." "Você não levou a sério minhas palavras raivosas sobre suicídio. Levou? Não achei que você se importasse o suficiente para relatar meu desaparecimento. Deixe a polícia ajudar você a me encontrar." Depois que ele saiu, Jack se sentiu um idiota. Ele já havia sido enganado por sua esposa antes, e agora estava sendo traído por sua amante e esposa. Sua amante o seguia por toda parte, irritando-o, mas ele não esperava levar um tapa na cara. A esposa dele estava ao telefone perguntando como estavam as coisas, então ela pediu para a outra pessoa lhe enviar 5 bilhões por correio. Logo, um caminhão da Courier chegou. A esposa do vizinho estava esperando há muito tempo. Quando ela viu uma caixa sendo carregada, ela ficou nervosa e animada. Quando ela estava prestes a se agachar, Ana apareceu lentamente atrás dela, então ela olhou para ela com gratidão. "Você achou que eu não estava em casa e então assinou o pacote para mim?" A irmã do vizinho explicou imediatamente. "Eu tinha acabado de voltar de uma caminhada." Parecia que o jovem estava tendo dificuldades para entregar o pacote. "Pensei em dar uma mãozinha." Na verdade, Ana estava observando de longe, imaginando quem era a pessoa. Como eles ousam colocar um dispositivo de escuta em casa, agora que ela sabe quem é a pessoa, ela não a expôs, mas agradeceu por ser tão prestativa. Então ela abriu a caixa na frente da mulher e perguntou se ela queria pegar um pouco. A família ficou sem papel higiênico, pensando que comprariam um e ganhariam outro de graça. Ela estocou. Então ela pegou 2 sacolas e disse que coisas boas devem ser compartilhadas. Mas a vizinha mais velha nunca havia experimentado o poder das mulheres. Quando chegou em casa, ela jogou o papel higiênico fora com raiva. Então ela escutou novamente. E quando Ana voltou para casa, ela bateu a mala com força no chão. Então ela fez barulhos de fricção deliberadamente. Os tímpanos do vizinho do outro lado quase estouraram. Mas Ana não percebeu que o vizinho também estava de olho nos 5 bilhões da família. Mas toda vez que ela via ela e seu maridinho sendo carinhosos, seria possível que o casal quisesse pôr as mãos nela e toda vez que eles saem, eles os veem e vêm para fazer amigos. À primeira vista, todos elogiam os vizinhos como um casal exemplar, mas só eles mesmos sabem se são realmente felizes. Da última vez, quando ela voltou da perda de memória, a irmã mais velha da vizinha gentilmente perguntou se ela estava se sentindo melhor. Depois de expressar sua gratidão, ela elogiou seu filho por ser tão bonito. O rosto da irmã mais velha ficou vermelho imediatamente. Na época, ela realmente perdeu a memória e não sabia que eles eram marido e mulher. Felizmente, o marido interrompeu e disse que a esposa sofreu uma lesão cerebral após a queda.
A vizinha ficou brava, mas sabia que qualquer um poderia ver que seu marido era muito mais novo que ela. Mas esse jovem marido não era bom. Ele queria trabalhar com sua amante para conseguir 5 bilhões. Inesperadamente, ele disse que nem era casado. Ele e a vizinha eram apenas um casal falso e tinham assinado um contrato de longo prazo. Mas a vizinha não o pagava há meses. Então ele pensou em outra maneira de ganhar dinheiro. É por isso que ele instalou câmeras de vigilância na casa deles. Então ele passou a ouvir todos os dias depois de saber que eles tinham matado o amante. Ele sabia que sua chance havia chegado. Então ele colocou uma carta de chantagem exigindo 5 bilhões na caixa de correio. Mas foi visto por sua falsa esposa e os dois começaram a se abrir pela primeira vez. E a irmã do vizinho também admitiu que matou o Júnior. Mas o marido já sabia. E foi a partir desse momento que o pequeno marido começou a prestar atenção no casal vizinho e a mirar nos 5 bilhões. No dia em que morreu, ele estava em um estado de espírito estranho e tremia quando via a notícia. A irmã do vizinho imaginou que ele também queria encontrar os 5 bilhões, então ele tentou entrar furtivamente em seu quarto para encontrá-los. Mas antes que ele pudesse encontrá-lo, Júnior voltou e eles começaram. Combate, em pânico, ele jogou o retrato de Ana fora e Júnior aproveitou a oportunidade para buscá-lo de volta. Mas Júnior o empurrou para baixo. Como tinham o mesmo objetivo, eles uniram forças, mas ignoraram completamente as táticas de Ana. No dia seguinte, Ana fez um bolo com cuidado. Então ela empurrou o carrinho de vinho para o lado e disse ao soquete que o bolo que ela fez estava muito delicioso e que você seria bem-vindo para vir e prová-lo. A irmã do vizinho ficou tão assustada que não sabia o que fazer. Ela ligou imediatamente para o marido, mas ele também estava fazendo um trabalho secreto lá fora na época e não teve tempo de verificar o telefone, então ela deixou uma mensagem para o marido dela dizendo que algo grande aconteceu. A vigilância foi descoberta. O que devemos fazer agora? Nesse momento, a campainha tocou inesperadamente. Ana veio pessoalmente com o bolo. A irmã boba parecia calma enquanto servia o chá, mas na verdade ela estava muito nervosa. Era impossível dizer se ela estava chorando ou sorrindo. Nesse momento, Ana pegou um envelope e fingiu ser muito gentil. O que você quer dizer? Você receberá 5 bilhões se não denunciar que matou seu amante. Foi ideia do seu maridinho? A irmã da vizinha fingiu estar calma e não entendeu o que Ana estava dizendo. Ana também fingiu estar surpresa. Quem amaldiçoaria seu amante até a morte? O amante ainda está vivo e bem. Acontece que o amante apenas deu um show com ela. Ela fingiu comer a comida venenosa e aproveitou a oportunidade para engolir o plasma sanguíneo. Então ela mordeu e cuspiu, enganando perfeitamente o marido, e a visita do cunhado também foi prevista com antecedência. Então ela mandou o marido embora para acalmar o cunhado. Embora ela e seu amante tenham rapidamente limpado a cena, os dois nunca haviam ensaiado, mas cooperaram muito bem. E até deixaram o amante fingir estar deitado no porta-malas. Tudo foi feito perfeitamente. O marido, que sabia a verdade, ficou furioso. O objetivo do amante era ganhar dinheiro. Ela usou a chave reserva para pegar os 5 bilhões diretamente do carro de Jack. Quando ele voltou, Jack estava drogado e começou a gritar na sala de estar. Nesse momento, ele viu de repente uma carta sobre a mesa. A outra parte pediu que ele pegasse os 5 bilhões para resgatar sua esposa. Depois de ler isso, Jack de repente ficou furioso. A esposa dele vai até o fim. Como ela ousa pregar essa peça nele se ele acredita dessa vez? Ele está doente da cabeça. Ana também confrontou a irmã de sua vizinha. Ela agarrou a irmã e disse para ela se entregar. Essa situação deixou sua irmã confusa. Ela questionou por que teve que se entregar. Ana defendeu seu filho mais novo. Meu pobre filho foi empurrado do prédio por você. Mas a irmã boba disse que se você quer culpar alguém, culpe a si mesmo. Se você não tivesse me atraído com 5 bilhões, eu não teria feito uma coisa dessas. Ana começou a rir da irmã. Nós representaremos nosso próprio drama. O que vocês têm a ver com isso, casal falso? A aparência de vocês dois, ninguém acreditaria em seu marido e sua esposa, mas uma mulher inteligente não sai provocando alguém em seu território. Obviamente ela quis dizer isso. Você tem que saber que até um coelho morde quando encurralado. Então a irmã boba pegou uma faca e esfaqueou Ana nas costas. A faca realmente entrou. De qualquer forma, era um confronto. Então, bastava entregar. Os 5 bilhões e o marido deste lado ainda não ficava satisfeito. Ele gritou com a esposa no ar. Que outros truques você quer fazer?
Ele mal sabia que sua esposa havia realmente sido sequestrada naquele momento, e o sequestro aconteceu na casa do vizinho, a apenas um muro de distância. Naquele momento, Jack ainda estava em casa fazendo birra. A polícia apareceu de repente na porta. Ele perguntou impacientemente à polícia o que eles estavam fazendo àquela hora, mas a polícia não estava procurando por ele, mas queria perguntar por que não havia ninguém na casa do vizinho. Jack pensou consigo mesmo. O que isso tem a ver comigo? Mas a polícia não apareceu do nada. Eles descobriram as impressões digitais do vizinho no desenho de Junior assim que ele disse isso. Jack teve um mau pressentimento, então ele pegou a carta de sequestro que tinha acabado de jogar fora. Ele estava prestes a explicar isso à polícia quando uma faca apareceu de repente em seu pescoço. Então, ele só podia seguir as instruções dadas pela outra parte e dizer que a família do vizinho tinha viajado para o exterior. Depois de enganar a polícia, Jack percebeu que sua esposa havia realmente sido sequestrada. Ele pensou consigo. Mesmo, será que sua esposa e outra pessoa armaram um golpe para conseguir os 5 bilhões? Ficou claro que a outra pessoa estava impaciente para que ele simplesmente pegasse o dinheiro. Jack o levou até a garagem e ameaçou abrir o porta-malas e dar uma olhada. Não havia nada ali. Até ele foi enganado. Mas a outra pessoa manteve a faca pressionada contra ele. Então Jack disse à outra pessoa que seu palpite era que provavelmente foi o amante quem pegou o dinheiro. E o amante realmente pegou o dinheiro. Jack aproveitou a oportunidade para pegar um taco de golfe que estava ali perto e ameaçou minha esposa. Faça o que quiser com ela. Então ele fugiu da garagem. Ao ver isso, o jovem marido imediatamente disse à sua falsa esposa para mudar de posição. O cara não só escapou, mas a polícia estava procurando por você em todos os lugares. Naquela época, Anna não havia se movido. Jack, que tinha acabado de escapar, estava apenas recuperando o fôlego. Ao receber uma ligação de um estranho, ele atendeu nervoso e descobriu que era o barman. Jack disse para ele não fazer nenhuma brincadeira. Vocês estão juntos nessa. Mas o barman continuou falando. Acredite ou não, acabei de receber uma carta estranha da sua esposa. Mas Jack ainda estava discutindo. Ela é tão inteligente. Você pode brincar com ela. Não me envolva mais. Obviamente, as palavras do barman deixaram Jack um pouco em pânico. Na verdade, o barman tinha acabado de receber esta carta. Também, ele disse, se algo acontecer comigo, por favor, entregue esta carta ao meu marido e diga a ele a verdade. Diga a ele obrigado pelos últimos 6 anos. Ela também anexou a declaração de amor do começo. Com certeza, Jack foi até o barman e questionou o barman. O que exatamente você está tramando com minha esposa? E desde quando vocês dois estão namorando? Vocês estavam juntos quando estavam na escola como tutores? O barman perguntou se ele estava com ciúmes. Então ele entregou a carta a Jack. Jack imaginou que havia um código secreto entre ele e sua esposa, quando viu os caracteres. O barman estava dizendo a ele que os personagens eram Anna e sua promessa. O dia em que vocês dois me pediram em casamento na minha loja foi 31 de novembro. Olhando para as coisas que sua esposa lhe deixou, ele desabou novamente. Então ele pediu ao barman que se algo acontecesse com ele, ele se lembrasse de acender um palito de dente para ele. Logo Jack recebeu uma mensagem clicando no vídeo de sua esposa, assistindo semanalmente sua última despedida. Ele estava desesperado e não sabia o que fazer, mas tudo o que o sequestrador queria eram os 5 bilhões. Então ele ligou para sua amante e perguntou se ela havia levado os 5 bilhões do carro. O amante perguntou o que ele queria dizer. Jack pediu para ela pegar emprestado. Sua amante riu dele, imaginando se ele estava dando uma desculpa para dizer que sua esposa o havia sequestrado por dinheiro. Jack chorou, dizendo que dessa vez era para valer. Era possível que o casal vizinho tivesse feito isso. Sua amante disse para ele não se preocupar, que sua esposa estava bem. Ela até me pediu para esperá-la. Naquele momento, um convidado inesperado chegou atrás de sua amante. Era o jovem marido da vizinha. Quando Jack chegou na loja, ele descobriu que sua amante havia sido sequestrada, e os 5 bilhões também haviam sido levados. Felizmente, seu amante havia ferido o jovem marido da vizinha na perna com uma tesoura, então ele não deveria ter ido muito longe. Sua amante disse a Jack para ir buscar os 5 bilhões de volta. Ele poderia pegá-lo emprestado agora, mas teria que pagar depois. Com certeza, o irmão do vizinho ficou gravemente ferido e sua falsa esposa também estava totalmente preparada. 50 quilos de gasolina fizeram o coração de Anna disparar. Logo, o irmão mais novo contou à sua falsa esposa que havia conseguido o dinheiro. Mas a falsa esposa disse para ele fugir com 5 bilhões. O irmãozinho perguntou que bobagem ela estava falando.
Mais ou menos nessa hora, Jack aqui parecia uma mosca sem cabeça olhando ao redor em alvoroço. Ele não sabia para onde o garoto tinha fugido. De repente, ele pareceu ter notado algo incomum. A esposa dele estava usando 2 anéis na mão. De repente, ele se lembrou de que havia jogado o anel de raiva e que o que sua esposa estava usando era dele. Ele nunca imaginou que sua esposa fosse tão esperta e aproveitasse a situação quando seu oponente não estava olhando. Ela olhou para o anel que o marido havia jogado no chão e o colocou no dedo como se tivesse tossido com a esposa dele no lugar. Jack só queria salvar a pessoa e não queria correr atrás dos 5 bilhões. Dessa vez, a irmã mais velha e boba estava com febre e espalhando gasolina pela casa toda. Então ela pegou o isqueiro e sua esposa percebeu que todas as mulheres eram implacáveis quando ficavam bravas, assim como a irmã mais velha tola estava hesitante. Jack entrou correndo. A esposa fez sinal para Jack fugir rapidamente, mas o marido não queria deixá-la. A irmã mais velha, tola, não acreditava que eles tinham um lado amoroso. Então a irmã mais velha disse para eles deixarem um ou ambos, e era isso que a esposa estava esperando ouvir. Ela agradeceu ao marido pelo amor que ele tinha por ela, e finalmente desejou que ele saísse com um novo par de sapatos antes de partir. Embora Jack estivesse um pouco confuso, ela sabia que sua esposa devia ter um motivo para fazer isso. Então ele abriu o armário de sapatos e encontrou um extintor dentro. Isso é realmente digno de sua esposa inteligente. Mas ela não esperava que o vizinho chegasse tão cedo. Novamente, coloque uma faca em seu pescoço. A pequena senhorita estúpida não esperava que seu jovem marido voltasse atrás e a deixasse ir embora com 5 bilhões. Ana riu, não esperando que esse casal falso tivesse sentimentos um pelo outro. A pequena senhorita estúpida ficou furiosa e jogou o isqueiro fora. A pequena chama acendeu as cortinas. O jovem marido rapidamente se levantou para apagar o fogo porque, se ele pegasse fogo, todos os seus movimentos ficariam expostos. Felizmente, o incêndio foi apagado a tempo e não se tornou um grande incêndio. O jovem marido disse à esposa para não cometer o mesmo erro novamente. Mas a irmã boba queria seguir o mesmo caminho até o fim. Não havia como voltar atrás. Para ela, pelo menos. Então ela pegou a adaga no chão e esfaqueou Jack, vendo seu marido ser esfaqueado no mesmo lugar que ela. A esposa não esperava que ele se metesse em problemas. A Silly Sister também ficou assustada, mas seu marido foi esfaqueado em posição fatal. Vendo o marido enfraquecendo lentamente, a esposa empurrou os dois com toda a força enquanto a vela caía no chão. O fogo se espalhou rapidamente. Felizmente, após um período de recuperação, tudo ficou normal, exceto pelo incômodo de andar. Mas o mais estranho é que a polícia nunca encontrou a irmã mais velha boba e seu marido falso. Embora o marido tenha sido esfaqueado e danificado alguns órgãos, ele teve sorte de sobreviver. Depois que a casa foi incendiada, os dois voltaram para a casa da sogra, no campo, e o amante ganhou a cafeteria que a esposa lhe deu, conforme ele desejava. Agora quem estava passando por um momento difícil era o garoto vizinho, porque a polícia não desistiu de procurar esse casal falso. E eles têm vivido em fuga. Eles mal sabiam que esse casal era o grande vencedor. Um dia o marido recebeu um e-mail e era dos Estados Unidos. Então os dois se conheceram. A outra parte pegou o regulamento e pediu que assinassem. O marido havia feito algum tipo de seguro contra sequestro. A outra parte explicou que seu dinheiro havia sido roubado, sua casa havia sido incendiada e você havia se ferido. Você recebeu uma compensação integral. Quando soube que receberia 16 bilhões de yuans em indenização. O marido não conseguia acreditar e perguntou novamente, mas a esposa parecia muito calma o tempo todo. Parecia que ela esperava por tudo isso, mas então a outra parte lançou outra bomba. Em outras palavras, o beneficiário era, na verdade, o cônjuge. O beneficiário era ele, então ele colocou os óculos, e quando viu o beneficiário designado, no artigo N31, Jack finalmente entendeu o significado desse caractere e não conseguiu deixar de olhar para sua esposa. Acontece que o que ele sempre precisou não era de mim, mas de um marido. Quando o marido assinou seu nome, o plano da esposa deveria ter terminado perfeitamente. É uma pena sobre essa dupla de fugitivos. Acontece que na hora ela pretendia atear fogo e depois quando eles estavam prestes a ir embora. Ela propôs um plano conjunto. Ela pediu que os dois ajudassem o marido dela, e eu a chegarmos à entrada e chamou uma ambulância para nós. Direi à polícia que você estava em sua própria casa e teve bastante tempo para escapar. Você pode simplesmente pegar os 5 bilhões por esses 5 bilhões. Este casal falso fez as roupas de casamento perfeitas para ela, e em breve eles celebrarão seu aniversário de casamento. A esposa preparou especialmente um pouco de vinho tinto e Jack conhece esta garrafa. A esposa perguntou se ele se lembrava dos nossos votos.
O marido estendeu a mão. Claro que me lembro que até colocamos nossos selos nele. Naquele momento ele imaginou em seu coração se poderia estar sendo enganado ali.